A continuidade do livro Céu e Inferno, ela está abordando algumas coisas que estão relacionadas a isso que nós estávamos vendo, né? Quer abrir o livro dos netos, ver dentro do livro depois? Tá mais fácil. Então, os espíritos que marcaram encontros em lugares lúgubres ou fora de hora são espíritos que se divertem às custas daqueles que os escutam. É sempre inútil e frequentemente perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque não se ganha absolutamente nada, que ser mistificado. Perigoso não pelo mal que os espíritos possam fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre os cérebros fracos. Pergunta do Zoom. Lá no capítulo 25. Estava marcado? Aqui está falando sobre a comunicação com espíritos, né? Então, se um espírito marca encontros em lugares suspeitos, né? Em horas inconvenientes, então quase sempre são espíritos de baixa categoria que estão usando a curiosidade de quem os está consultando para se divertirem, né? Para tentarem fazer essa pessoa enganarem, né? Fazer essa pessoa passarem por bobos, né? Porque não é porque o espírito está do lado espiritual, do plano espiritual, que ele deixa as suas características, né? Assim como nós temos pessoas do nosso lado material aqui, pessoas de todos os tipos, pessoas sérias, pessoas brincalhonas e pessoas maldosas. Lá também existem espíritos sérios, espíritos brincalhões ou zombeteiros e espíritos maldosos, né? Por isso a importância de você estudar para você saber e ter noção de que qual espírito você está trabalhando, né? É por isso que muitos médiuns começam a trabalhar e se deixam envolver por espíritos maldosos, achando que estão trabalhando com espíritos sérios, né? Porque eles se maquiam através do nome de Jesus ou de outras formas para fazerem que a pessoa não perceba, né, que por trás disso eles estão fazendo uma armação para enganar a pessoa, né? Então eles levam a pessoa a fazer rituais, a fazer oferendas, fazer isso em nome de um santo, né? Ou de uma entidade, de alguém conhecido, né? Aqui nos planos religiosos nossos, para se fazerem de espíritos elevados, mas pelas suas ações ou por aquilo que eles vão tentar fazer com que você faça algo que dentro do espiritismo já foi dito pelos próprios espíritos elevados que não é necessário. Então é porque eles estão se fazendo passar por um espírito elevado, né? Como a título de aprendizado veio já um espírito para nós e deu um conselho para que os médiuns não se preocupassem só em ajudar as outras pessoas, que se preocupassem mais consigo mesmo, se divertissem. Então eles começaram lá por trás, né, falando em Jesus, e daí no meio disso eles estavam dando um conselho que contrariava aquilo que o Espiritismo ensinava, né? Porque não pode se divertir, né? Mas ele estava aconselhando a gente fazer mais isso, né? Pensar mais em si, e a gente pensa no outro, estuda que a gente pensa. Então muitos ali estavam já acreditando e faceiros. No momento, por isso a importância da experiência. No momento, até a gente pensou, talvez a gente está se anulando
né, trabalhando muito, ou só fazendo isso e não se divertindo. No momento a gente não achou um conselho muito bom, mas daí foi analisando toda a questão, né? Eles trabalham com o que você gosta de quer ouvir, né? Eles falaram Então eles trabalham em cima disso aí, né? Então, isso é. Então tudo que você gosta, eles vão trabalhar em cima daquilo lá, né? Mas eles começam lá por trás, que bom que vocês estão fazendo isso, mas vocês devem pensar também em fazer isso, fazer aquilo. Mas daí lá, quando você compara o aprendizado, você vê que há um exagero para o outro lado, né? Não que não seja bom você se divertir, desde que seja uma diversão saudável, algo assim, né? Mas lá, quando você vê que é um exagero, daí ele começou de uma forma e de repente houve um exagero para aquele outro lado, E né? tinha uma palavra, não vou saber agora, que foi a palavra-chave até que um espírito elevado não usaria. E eles quase sempre se deixam trair. Claro, foi permitido pela espiritualidade para testar, né? Ver se estávamos atentos àquela mensagem. Então ele veio como um espírito elevado, dando conselhos, né? Para que nós aprendêssemos a distinguir de que espírito se tratava, né? E daí, como alguns gostaram da ideia, né? E os outros pensaram, não, mas alguma coisa está errada, né? Daí nós chegamos à conclusão que não era um espírito, né? Daí depois veio um mentor e disse, deu os parabéns porque nós conseguimos detectar, então, um espírito que não tinha a intenção de melhoria, né? Mas é assim, por isso que eles dizem que é aprendendo, né, que você vai identificando com qual espírito você está lidando, né? E o que acontece muitas vezes até livros são escritos por médiuns que se deixam levar por esses espíritos e que na verdade eles estão usando isso para distorcer os ensinamentos, né? Daí você por trás de todo um livro que você leu, você vai ver coisas que distorceram o ensinamento espírita, né? Por isso que você tem que ter sempre a busca do aprendizado para você saber distinguir isso, né? É a chamada fascinação, muitas vezes. É a fascinação que o mestre acha fascinado por um espírito. Tem um espírito mentor me instruindo. E muitas vezes daí ele vai atrás da vaidade do médium, né? E começa a trabalhar isso. Então é preciso ter muito cuidado com isso, porque existem espíritos, assim como existem pessoas muito inteligentes aqui, existem espíritos também muito inteligentes do outro lado, né? E lembrando, daí você vai dizer assim, mas não existe um protetor, não existe um protetor daquele médium. Só que muitas vezes o médium cedeu à vaidade e ele está cedendo mais ouvidos a esse espírito do que ao seu protetor, né? E quando você decide, é você que decide pelo teu livre-arbítrio, quem você vai ouvir, se é aquilo que você aprendeu ou é aquela vaidade que ainda está contida para teu melhoramento, né? E muitas vezes vai dar um resultado lá na frente que você vai ter uma lição, um aprendizado dentro disso, né? Mas eles só podem agir dentro do livre-arbítrio de você, né? Em você aceitar ou não a sua sugestão para fazer aquilo que muitas vezes está contrariando o aprendizado. Zívia Gasparetto, por exemplo, que eu já li muito, dá para considerar que Ela foi uma médium de grande proveito para muitas pessoas, né? Que aprenderam sobre o espiritismo através das suas obras, né? E todo ganho, será que ela reverte para algumas coisas? Quer dizer, todo ganho. Parte desse ganho, será que ela reverte para caridade, para... Possivelmente. Digamos assim, por aquilo que ela já sabia, né? Que já tinha aprendido. Se ela não fizer um bom uso disso, ela vai sofrer as consequências de seu ato, né? Mas eu não acredito que, sabendo o que ela já sabia, através dos seus livros, tendo ensinado muita coisa positiva, que ela ia viver só para usufruir a si mesma as coisas, né? Então eu acredito que
não é divulgado, mas deve ter muitas obras de caridade positivas que ela deve ter ajudado, né? Assistencializado. Né? Claro que não foi um trabalho, digamos assim, tão puro como o de Chico, porque Chico viveu na pobreza em prol das pessoas carentes, né? Ele também viveu de um modo muito simples, mas isso depende da elevação de cada um, né? Mas dizer que ela não tenha os pontos positivos em suas obras, que ajudou muitas pessoas a entender o Espiritismo de uma forma simplificada, também seria uma hipocrisia, né? As pessoas negarem esse trabalho que ela tenha feito. Né? E ela tem muito livro bom. Né? Tem muito livro bom. Muita coisa boa. É. Porque são quase todos assim romanceados, né? Uma história de uma família. Mas é a vida, né? É o Espiritismo colocado na vida e no exemplo que você se enxerga, né? De uma forma que acontece na vida atual. Muitas pessoas, digamos, chegam a pegar um livro do Divaldo, que é mais difícil de compreender, muitas pessoas simples não vão entender o que ele está querendo falar sobre aquilo. Pode ser do mesmo ponto, citando a mesma coisa, do que ler um livro dela, que talvez... De uma forma mais simples, consegue um objetivo abranger mais pessoas, né? É uma Ana da vida, assim, prefere ela, né? É. Não é pecado. Não é. Pergunta das outras. Que pensar dos espíritos que marcam o encontro em lugares lúgubres e a horas impróprias? Resposta: esses espíritos se divertem às custas dos que os escutam. É sempre inútil e, com frequência, perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque não se ganha absolutamente nada, senão ser mistificado. Perigoso não pelo mal que os espíritos podem fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre os cérebros fracos. Não há nem dias nem horas especialmente propícios para as evocações. Isso é completamente indiferente para os espíritos. Como tudo o que é material, e seria uma superstição crer nessa influência. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode estar o menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que seu corpo e seu espírito estão mais calmos. Deixa eu perguntar 19. Há dias e horas mais propícios para as evocações? E a resposta: para os espíritos, isso é completamente indiferente, como tudo que é material, e seria uma superstição crer na influência de dias e de horas. Os mais propícios momentos são aqueles nos quais o evocador pode estar o menos distraído por suas ocupações habituais, quando seu corpo e seu espírito estão mais calmos. Então, por isso que essas evocações, né, nós vimos na semana passada, não é indicada, né? Porque você pode estar atrapalhando um espírito que esteja em trabalho no outro lado, não tem a permissão para vir. Então você pode até ter essa intenção, mas vai acontecer quando a espiritualidade achar útil para ambos, tanto para o espírito quanto para a pessoa que está tendo esse interesse. Porque acontecia bastante de pessoas que queriam invocar espíritos para saber sobre coisas particulares, sobre dinheiro escondido, tesouros escondidos, coisas desse tipo, né? Então, quase sempre você vai atrair com isso espíritos, né, zombeteiros, brincalhões, espíritos maus, que vão se utilizar dessa curiosidade, né, para se fazerem passar e tentarem enganar as pessoas. Então,
a intenção por trás é que conta muito, né? É por isso que a gente diz, quando a gente vai fazer uma reunião, a intenção que você tem por trás disso é que vai contar o trabalho, né? Então, quando você vai participar do estudo mediúnico, por exemplo, se você vem com a intenção de aprender e de ajudar e de se tornar útil aos espíritos necessitados e à espiritualidade de luz, esse sentimento vai ser recebido do outro lado pela espiritualidade de luz, que vai fazer então o teu amparo e a tua proteção, né? Mas quando você vem com curiosidade, querendo só saber como é, será que funciona isso, né? Mas por trás disso você não tem uma intenção meritória, né? Então você não vai estar protegido adequadamente, né? Porque o que vai te proteger é a tua vontade em ajudar e aprender, né? Então, se essa vontade é pura, então o teu sentimento é puro e é elevado, e a espiritualidade então faz a sua parte com mais facilidade. Mas muita gente deve começar por curiosidade mesmo, né? Sim. Então depois muda de ideia, de assunto. Nós iniciamos uma turma com quanto? 28. 28. Ficou 7? 6? E tem pessoas que têm medo também, né? E daí a espiritualidade também manda esses espíritos, esses irmãozinhos que nós falamos que estão do outro lado querendo atrapalhar, né? Porque eles têm interesse em que as pessoas não se elucidem, que não aprendam e que continuem sem aprender e sem praticar o bem. Então eles vêm e tentam atrapalhar. E a espiritualidade traz para ensinar como é que eles agem. E as pessoas acabam ficando com medo disso e acabam dizendo, eu não quero saber isso aí. Porque achando que eles vão parar de persegui-los, de tentar enganá-los, de tentar sabotar o trabalho, só porque eles estão participando daqui, né? Então acabam desistindo, ficando com medo. Quando na verdade é o contrário, né? Se você sabe sobre um assunto, você está sabendo com o que você está lidando e com a forma que eles agem para chegar até o teu pensamento e te manipular a fazer o que eles querem. Mas se você não aprende isso, eles vão continuar fazendo igual, só que você não está percebendo e você não está entendendo como isso funciona, que é mais perigoso ainda, né? Mas tem pessoas que não estão preparadas ainda, tem isso também, né? Que não chegou o momento. Lembra? Eu comecei. Eu parei. Eu falei. É o livre-arbítrio. Não chegou o momento ainda. É o livre-arbítrio de cada um, né? Daquilo, né? Porque tem isso também. E o que é o momento? Que é o momento. Vamos lá, gente. Que é o momento. Agora eu vou de novo. Mas eu faço. Eu estudo. Exato, Estudo aquilo em que casa. nós falamos, que nem Eu estudo há muitos anos. ela entra em sintonia com a pergunta que ela Sim. fez antes, né? É o livre-arbítrio de cada um decidir parar ou não, né? Sim. Mas o que importa é a tua intenção. Tu decidiu parar, por quê? Porque tu teve medo, porque tu teve insegurança, porque tu achou que não era o momento, mas por que você não achou o momento? Só você vai poder responder isso, né? Mas o que você faz com o aprendizado que você já tem é o que vai contar, né? Sim. Se a tua intenção é positiva, você continua o teu estudo, você continua as tuas ações boas, você vai continuar sendo protegido, né? Assim como continuaria sendo frequentando também. É uma questão das sugestões também, né? Você até muitas vezes tem a vontade, quer, se programa, mas também vem Isso, em os sugestões maus para espíritos não te continuar. sugerindo pra Isso. você não vir. Hoje está muito frio, não vai. Hoje tu está meio cansado, não vai. Deixa para próximo. Isso. Então, E é bem fácil acaba- a gente ceder, né? Situações, né, que acontecem. pra E quando dificultar. você já descobre a maneira de atuar deles, você já está prevenido para você resistir, né?
Mas se você não sabe, você diz, mas isso é vontade minha mesmo, né? Eu vou ceder a essa vontade porque é minha, mas era a sugestão deles, né? Então você tem que estar... Por isso que é importante você saber a forma de atuação, né? Para você resistir. Até para quem vem aqui na segunda-feira só participar dos estudos, acontece isso, né? Seguidamente, né? Então aparecem obstáculos, daí quando você se impõe, daí aparecem terceirizados, né? Os obstáculos aparecem, a visita de última hora, os compromissos de última hora que aparecem ali né? Se você não sabe driblar isso aí, de ser, agora não vão, depois, marca para depois, ou adia, ou traz a visita junto, né? Isso pode continuar acontecendo, mas se você resiste, eles, essa forma de atuação não está dando certo, né? Então eles vão diminuindo esses ataques, né? Eles vão atacar quem cede mais fácil. E a minha curiosidade é qual é a diferença dos grupos de estudo com esse de segunda-feira? Que no grupo de estudos da mediunidade você vai aprender mais sobre esse livro aqui, que é o livro dos médiuns, né? Esse aqui é o livro do Céu e Inferno, né? Sobre as penas, o céu e o inferno, a comparação entre o que nos espera do outro lado de acordo com os atos que praticamos e a diferenciação entre o céu e o inferno ensinado pelos espíritos e aquilo que as religiões ensinam, né? A visão dos anjos e demônios. O Evangelho é os ensinamentos morais de Jesus, né? Exemplificado pela espiritualidade. E o livro dos médiuns é específico para quem vai trabalhar com a mediunidade, né? E daí, quando termina os estudos do livro, é porque terminou o grupo, por exemplo? Não, porque a finalidade do grupo é continuar trabalhando com ajuda aos irmãos necessitados do outro lado ou desse lado. Então os trabalhos continuam, né? Através das mesas mediúnicas aí do trabalho mediúnico. E se você não dá para coisa... Mas não tem como não dar para coisa, né? Porque há muitos casos, assim, de cada 10 pessoas, vinham muitas pessoas dizendo, eu sou médium, eu acho que eu sou médium, porque eu sinto isso, sinto aquilo. Mas ao decorrer do período você descobre que você não era médium. Ou não é um médium ostensivo que a gente chama, que é aquele que tem mais facilidade para se comunicar, receber a comunicação dos espíritos, né? Mas independente de você ser médium ostensivo ou não, você está ajudando com a tua vibração, né? Com a tua energia. A irradiação das energias positivas tanto para os irmãos que já estão na espiritualidade e estão precisando, quanto para os que estão aqui também estão precisando. E a espiritualidade usa cada um segundo aquilo que pode ser dado de cada um. Então, de cada 10 pessoas, tem 2 que são médiuns ostensivos, a título de exemplificação, né? E o restante vai continuar colaborando com as suas energias positivas. E a espiritualidade vai saber utilizar essas energias positivas da melhor forma possível para ajuda, né? Muitas vezes você vai estar ajudando com a tua energia positiva, mesmo não sendo um médium ostensivo para receber uma comunicação, mas você vai com a tua energia estar contribuindo às vezes até mais para mais irmãos necessitados com as tuas energias, vibrações e energias do que o médium que está recebendo uma comunicação, né? Então eles sabem utilizar as energias de cada um da melhor forma possível. Mesmo que não tivesse uma mesa, digamos, de 8, 10 pessoas, não tivessem um médium ostensivo, eles trabalhariam as energias dessas pessoas segundo as suas intenções boas para beneficiar os espíritos necessitados. Mesmo que não exista a ostensividade da mediunidade da pessoa. Então essa pessoa vem aqui e diz assim, mas eu não recebo, não sinto nada diferente, mas ela está contribuindo igual. Eu senti Desde que a intenção seja positiva. Isso, desde que a sua intenção seja positiva. Eu senti que eu devia ficar em casa, fazer um foguinho, resolver. Aí já fica sem preguiça. Lá em casa aconteceu um pouquinho diferente. Lá eu fiz o fogo e saiu igual.
Né? Vocês só adiaram, né? Agora quando chega vocês vão aproveitar igual, né? Claro. Mas tá bom, né? Se tivessem cedido, vocês iam aproveitar uma coisa só, agora vocês vão aproveitar duas. A gente até teve uma das companheiras que disse que ela ia vir de qualquer maneira. Eu acho que isso é o livre-arbítrio, né? O desejo de estar, de colaborar, nem que fosse para servir água, né? Ela disse ajudar na ordem. Mas ela queria, ela estava dentro do coração, estava presente, né? E hoje é uma das nossas médiums. Pode acontecer também que não esteja no plano reencarnatório a pessoa trabalhar com mediunidade. Né? Então ela vai vir aqui trabalhar com o que ela está preparada. Mas a espiritualidade, havendo a necessidade, eles podem começar a trabalhar essa pessoa, mesmo que ela não tivesse isso em seu plano reencarnatório, eles começam a trabalhar a mediunidade dessa pessoa de uma forma que a pessoa comece a colaborar também pela sua intenção boa em se disponibilizar isso, né? Então, eles podem trabalhar. Então já aconteceu casos em que as pessoas só começaram a se comunicar ostensivamente como médiums depois de um ano de estudos. Antes elas não conseguiam. E a partir de um ano elas começaram a despertar essa mediunidade mais ostensiva, né? Porque a espiritualidade trabalhou isso nelas pela necessidade também de colaboração, né? E aconteceu até, não sei se foi esse exemplo que o Aldo deu, né? Tinha uma irmã que ela não conseguia, né? Ela começou a treinar a psicografia e não vinha nada, e vinha algumas palavras e não vinha nada. E ela disse, não, mas eu vou continuar, para nem que seja para servir a água lá. Mas a gente falava para ela, não, mas você está ajudando igual, né? Da tua forma. Só que de uma hora para outra deslanchou a mediunidade nela, né? E ela é uma das médiuns mais ostensivas que colaboram, né? Então a própria espiritualidade trabalha isso aí de acordo com a tua intenção, né? Em ajudar, em ser útil. Então, pessoal, hoje nós ficamos por aqui no estudo, continuando no próximo encontro. E nós vamos aproveitar então e dividir mais uma vez, mais uma mensagem, como de costume, na segunda-feira, esta chegou no dia 29/7 de 2021. É uma psicofonia, uma mensagem falada, e chegou num dos dias de estudos, então. Essa mensagem chegou através do meu mentor, então, o Antônio, e a mensagem diz: estou com o Antônio. Desta vez estamos na entrada de um pronto-socorro, entrando pela ala principal. Antônio me acompanha, me conduzindo pelo corredor. Um local muito limpo, branco, um silêncio muito diferente do silêncio que costumamos ter. Chegamos agora num salão muito amplo, vários leitos, vários espíritos, todos eles precisando de energia para refazerem o normal do seu perispírito, cada um com seu problema. Cada um com seu problema diferente. Ao redor de cada leito, uma equipe. Entre essa equipe existe um médium que faz o trabalho principal de condução de energia. Energia essa que cada equipe transfere através de luzes brilhantes, luminosas, para cada enfermo. Nesse médium é mais intensa a luz e através dele direciona todas essas luzes que são projetadas ao enfermo como chuva luminosa. Essas energias caem sobre todos os que precisam e vão marcando cada parte do perispírito da pessoa. E o foco principal, onde necessita da maior energia, aos poucos é restaurado. Antônio diz que é uma sala de estudos onde a prática está sendo feita. Todas essas equipes, cada uma de uma localidade. Todos eles convidados a prestar serviço. Todos eles são encarnados, mas estão em um momento de estudos. Muitos destes estão estudando, mas já é sabido que não aceitarão a tarefa
se desviando para outro segmento. Muitos encarnados querem ter essa oportunidade, mas não têm condições. E também muitos que têm condições não aceitam a oportunidade. É o que acontece com muitos aqui. A minoria destes fará sua caminhada tentando levar o ensinamento aqui aprendido aos corporalmente necessitados no globo terrestre. Antônio diz que já passei por essa lição. Ele pede silêncio, é o momento de término da irradiação. A emanação findou-se. Vários ferimentos diminuíram, mas alguns ainda existem. A prece em cada leito é feita, e nós retornamos agora. Antônio pede que cada um se dedique ao máximo no seu melhoramento moral e espiritual, para que, se necessário, a colaboração seja feita e seja aceita, pois muito necessitam aqueles que muito sofrem ao nosso redor. Que possamos continuar nos dedicando com mais fervor para estarmos no momento oportuno preparados para o auxílio de todos. Ele deseja luz e amor a todos, se despede, se ilumina. O dialogador, nós agradecemos a mais esta oportunidade.